Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. A partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Conversa Fraterna. Boa noite, querido rádio ouvinte. Estamos iniciando mais um programa Conversa Fraterna, um momento de pausa nas nossas atribulações do dia a dia, um momento de reflexão sobre a vida, sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita, sobre nós mesmos ante a vida. Enfim, é um momento de encontro de corações. Vamos ler a mensagem de harmonização tirada do livro Palavras de Vida Eterna, intitulada Com Firmeza. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. E assim comenta Emmanuel sobre essa passagem de Paulo. Nos dias de aflição e desencanto, o trabalho no bem é semelhante à marcha do viajor sob tempestade alternada em fogo e gelo. Conheces, possivelmente, dias assim. Desilusões alcançaram-te a alma, a afeição de granizo arrasador. Calúnias espancaram-te o sentimento, como brasas chamejantes. Perseguições gratuitas apareceram, quais torrentes de enxurro grosso, dificultando-te os movimentos. Crises morais repontaram da estrada, à guisa de labaredas, incendiando-te o refúgio. É como se todas as circunstâncias te induzissem ao entorpecimento e ao desânimo. Às vezes, quase só perguntas pelas esperanças, pelas promessas, pelos sonhos, pelos amigos. Ainda assim, persevera no serviço e prossegue adiante. Os companheiros que exterminaram intentos nobres e votos edificantes, tanto quanto os que desprezaram projetos superiores e abandonaram as boas obras, voltarão mais tarde ao labor reconstrutivo, retomando o serviço que a vida lhes assinala no ponto justo em que praticaram a deserção. Ninguém se eleva sem atender às imposições da subida. À face disso, todo esforço no bem, por mínimo que seja, redundará invariavelmente a favor de quem o realiza,
porque toda ação pela felicidade geral é concurso na obra divina. Desse modo, mesmo que todos os acontecimentos exteriores conspirem contra nós, permaneçamos fiéis ao trabalho do Senhor, estendendo o bem a todos os que nos cercam, na certeza de que o trabalho em nome do Senhor não é em vão. Muito bonita a mensagem, não é? Um convite de um trabalho nosso permanente no bem, independente da situação em que nos encontremos momentaneamente, e esse convite feito por uma pessoa que tinha uma autoridade moral muito grande para nos fazer, né? E foi Paulo. Paulo se abraçou à causa de Jesus, à causa do amor, e mesmo sob as mais adversas situações, mas ele se manteve firme naquele propósito e foi até o final da sua vida dedicado ao trabalho de divulgação e, sobretudo, de vivência dos ensinos de Jesus. Então, tenhamos isso como uma orientação positiva e um exemplo muito consistente de Paulo. Então, que Jesus nos abençoe e tenhamos uma noite feliz e proveitosa. Boa noite, então, a você, ouvinte, boa noite ao nosso companheiro Márcio Eduardo e boa noite ao nosso convidado da primeira quinta-feira de todos os meses, é o nosso querido amigo Wallace de Bauman. É assim mesmo que se pronuncia? É uma alegria. Uma alegria nossa estar aqui com todos esses amigos maravilhosos, espiritualmente falando e materialmente falando. É de Barmon. Mas para você, a pronúncia que você desferir aí do nosso sobrenome aqui, ela vem a calhar de qualquer forma. Nosso querido Wallace sempre está disponível aqui aos nossos convites, aos nossos apelos, e ele sempre traz para nós as suas luzes, né? O seu saber, o seu conhecimento, que tanto nos enriquece. Nós estamos fazendo podemos dizer assim, um estudo das leis morais do Livro dos Espíritos, a terceira parte do Livro dos Espíritos, livro esse que completou agora, dia 18 de março, 18 de abril, 160 anos já da sua primeira publicação. Isso. É um livro de cunho filosófico, riquíssimo, não é? Em conhecimento, em revelações. É um livro que veio, no meu singelo conhecimento, veio, digamos assim, dividir uma época, assim como teve Jesus, que numa proporção bem maior veio dividir a história da humanidade em antes e depois dele. O Livro dos Espíritos veio dividir o saber, o conhecimento sobre o Evangelho, sobre a vida, né? Veio estabelecer uma relação, um vínculo até então desfeito entre religiosidade, não vamos dizer religião, ciência, mas entre religiosidade e ciência, né? E que dividiu a época também. Perfeitamente. É uma pena que ainda seja pouco conhecido, né? Até pelo preconceito, mas que, com certeza, como a verdade sempre se sobreporá, né? Ao longo dos tempos, esse livro terá uma compreensão
muito mais ampla no seio de toda a humanidade. Até porque, no nosso entendimento, o Wallace, eu acho que o saber humano nesse campo caminha exatamente para isso, não é? O que a gente observa. Vai terminar desaguando nisso. Não é? É porque vamos dizer assim, considerando a verdade como algo relativo à nossa época, ao nosso saber, eu acho que aqui está inserido todo o nosso saber atual, não é? No que diz respeito, inclusive, a diversos temas que não têm uma ligação direta com a religiosidade, né? Mas que aqui também é abordado. E nós estamos exatamente estudando essa parte que diz respeito às leis morais. E estamos agora vendo a lei de adoração. E nós ficamos na questão 666, onde Kardec perguntava aos espíritos: pode-se orar aos espíritos? Né? Encerramos com essa questão e vamos iniciar agora com o politeísmo, que é a questão 667, que traz assim muitas luzes para nós, né? Pois é, Leandro, só pedindo a palavra um instantinho aos amigos ouvintes e turma presente aqui, Márcio e Leones. Com muita gratidão que a gente tem a oportunidade mesmo, Leones, só enaltecendo o que você falou a respeito do Livro dos Espíritos, por nós sermos contemporâneos de um divisor de águas como esse, que nos dá tanta clareza de ideias, fomenta-nos a pesquisa, o interesse de compreendermos mais as coisas, porque para nós espíritas existia um eu antes do espiritismo e um outro eu depois, pois as respostas que nós conseguimos coletar em cima das nossas observações, elas nos dão aquela segurança, sedimentam uma nova era de apreciações com relação à vida, já que a gente começa a filosofar mais, que a doutrina espírita é isso, filosofia, religião, ciência. E o Livro dos Espíritos, ele, nesses altos de seus 160 anos, por pouco que seja conhecido pela grande massa planetária de espíritos encarnados e desencarnados, ele contribui sobremaneira para essa ordem de espíritos dedicados ao conhecer ao mais sobre si mesmo, sobre a natureza humana, sobre a vida, já que ele tem aqui no seu bojo os principais questionamentos que nós nem sabíamos que tínhamos. E que tanto necessitamos, não é? Como roteiro de vida, não é? De vida. Não é? Como então, nosso. Isso é um livro que ele pode ser consultado a qualquer momento, mas a orientação espírita é de que ele seja estudado no ambiente espírita, numa casa espírita, até porque ele cria expectação em ambos os planos, né, da natureza. E a ideia dele não é fazer no nosso lar, na nossa casa, um ambulatório ou um local de resgate espiritual por si só. A nossa casa, ela é primeiramente o nosso ambiente de reposição de energias. A necessidade maior que temos é de buscar, interpretando o mesmo, levar seu conhecimento ao nosso dia a dia, seja no lar, no ambiente de trabalho, nas nossas lucubrações diárias. Mas o seu estudo se faz imprescindível e quem for espírita, tiver interesse, se filia a um estudo espírita, em especial a esse, pode se filiar numa casa espírita, mas se desejar buscar seu conhecimento, busque fazer uma prece antes de abri-lo para receber as luzes que estão depositadas ali, porque Allan Kardec, na sua genialidade, no seu ceticismo sobre a vida e sobre as principais questões da natureza humana, ele buscou subtrair o máximo dos espíritos que ele pôde, dos espíritos orientadores, né? Então a gente tem esse manancial aí para a gente degustar ao longo da nossa existência, das nossas idas e vindas sem fim aí na imortalidade. Nessa caminhada ad infinito, não é? Perfeitamente. Verdade.
Então, como dizíamos, ele trata aqui, nessas duas questões seguintes, do politeísmo. E a questão 667, ele pergunta, o Wallace, por que o politeísmo é uma das crenças mais antigas e mais divulgadas, embora falsa? Aí os espíritos respondem, veja que beleza, viu? O pensamento de um Deus único não poderia ser no homem senão o resultado do desenvolvimento de suas ideias. Incapaz, em sua ignorância, de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, agindo sobre a matéria, deu-lhe os atributos da natureza corporal. Natureza corporal quer dizer uma forma e uma aparência, e desde então tudo que lhe parecia ultrapassar as proporções da inteligência vulgar era para ele uma divindade. Tudo o que não compreendia devia ser obra de uma força sobrenatural, e daí a crença em tantas potências distintas, da qual via os efeitos, não havia senão um passo. Mas em todos os tempos houve homens esclarecidos que compreenderam a impossibilidade dessa multidão de poderes para governar o mundo sem uma direção superior e se elevaram ao pensamento de um Deus único. Está claro, não está, Wallace? Está perfeitamente. Você pode... A gente nos leva, Leon, né, e amigos ouvintes, a uma reflexão sobre as ideias inatas que todos trazemos. Olha, no tempo ainda da existência humana, no aborígene, segundo a evolução, segundo o capítulo 11 de A Gênese, do próprio Pentateuco kardeciano, o homem daquele tempo, o homem dedicado mais à natureza, à vida natural em si, ele trazia em si a ideia de um ser divino, como todos, como diz o próprio Livro dos Espíritos. A ideia latente de um ser superior. Mas ele, como não tinha condições de atribuir ou de formar uma caracterização, abstraindo de si a matéria e colocando o espírito, ele não tinha como fazer isso, ele atribuía essa divindade às coisas que ele não compreendia, como deixou bem claro aqui, deixaram bem claro os espíritos, relacionando aos atributos da natureza corpórea. E aí eles atribuíam Deus ao relâmpago, à chuva, ao sol, à lua. Ele atribuía a tudo isso poderes divinos. Perfeitamente. Né? Para eles, aquilo era um mecanismo de adoração. E foi de onde partiu ou surgiram os primeiros politeístas, ou a ideia politeísta. Daquilo ali que foi começando a ser deflagrado. Só que esse sobrenatural, com o passar do tempo, ele foi ganhando outros ares. O próprio Emmanuel fala em A Caminho da Luz, que nas civilizações antigas já se havia muito contato com o sobrenatural. Mas as civilizações antigas, quase que como um todo, eram politeístas pelo fato de herdarem ainda da natureza primitiva da interpretação sobre a divindade. Então, tudo partiu de um ponto, obviamente, como o próprio egoísmo, partiu do princípio que nós começamos a despertar para os mecanismos de trocas materiais, e o sucesso nas trocas materiais fez com que nós começássemos a reter muita coisa material e fez com que desabrochasse o egoísmo, mas que no princípio não era uma chaga. Era um mecanismo de defesa, de proteção, de você querer ter e reter para você ser bem sucedido e conseguir também sobreviver, né? Sobreviver perfeitamente. Era um instinto de sobrevivência, ou vamos dizer assim, era uma ramificação do instinto de sobrevivência. E por aí vai, tudo teve uma hora, um início para que você ou nós, né, pudéssemos começar a interpretar. Só que nós, na maioria das vezes, como a natureza é cíclica, passa por ciclos de aprendizado, de despertar de consciência e valores, nós optamos por nos mantermos ainda
seguros, firmes numa ideia, e muitas vezes essa ideia fez com que nós perdêssemos ou criássemos lacunas temporais no nosso progresso, do tipo a grande opção de nós seguirmos no bem e nós seguirmos por opção no mal, nos caminhos da ausência do bem. Então, como a natureza é binária, a maioria das suas expressões são binárias na vida, o bem e o mal, o certo e o errado, o caminho do acerto, do erro, as duas maneiras de se enxergar a vida. E dessa dialética vai surgindo a luz, o esclarecimento. Perfeitamente, né? mas por a natureza se expressar assim, era muito mais fácil nós aderirmos à ideia politeísta do que mais tarde, como a gente vai ver daqui para frente nos comentários, a ideia mosaica do monoteísmo, né? Então, se a gente já vem vivendo e interpretando a vida de múltiplas formas, agora interpretado de uma forma só, não é do dia para a noite. Né? O interessante, Wallace, é o seguinte, que a gente não poderia ter chegado a essa concepção de um Deus único, né, com esses atributos que a gente já conhece, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, etc, etc, sem ter partido do nada, não é? Quer dizer, o politeísmo foi muito importante na sua época, né? Para a gente, a partir daí, evoluir para um outro entendimento e passar uma pelo outra processo concepção. da desmistificação. Se a gente assistir um filme, Leones, chamado Troia, que conta a história daquela invasão lá do cavalo de Troia e tal, pelos gregos, os troianos eram bem resistentes no politeísmo, mas tinham aqueles que não acreditavam no politeísmo. Quando eles foram invadidos, eu me recordo, quando eles foram invadidos, um dos personagens questionou o rei, perguntando: cadê o Deus Sol para nos proteger agora aqui? Fizeram um pouco dele os invasores, até decapitaram sua cabeça, a estátua do Deus Sol, e ele não fez nada, esnobaram. Então, por que ele não reagiu? E aí o outro que foi questionado não soube o que responder. Então já mostrava ali as dissidências na questão politeísta. É importante a gente perceber isso é história. É importante percebermos isso também, porque com o tempo a gente observando, e o homem se faz suas observações no cotidiano, ele começou a ver que não era mais necessário você ser devoto a vários deuses, cada deus para uma coisa, de acordo com as conveniências da cultura da época, e quando tudo é gerido por um só, que é o mais coerente. Então, com o tempo, essas meditações, que são meditações filosóficas, que partiram até dos gregos, por incoerente que seja, que foram eles que deflagraram as ideias politeístas em primeiro plano, nesse assunto, eles depois voltaram atrás, né? Começaram a perceber pelo intelecto que se lhes despertava no instante, no espaço, no tempo das suas elucubrações. Então hoje a gente já começa a entender um pouquinho mais sobre essas questões, porque eu não sei, até hoje a gente vê pessoas aí que acreditam que existam outros deuses, mas no âmago, no íntimo de cada um deles, eu já tive a oportunidade até de conversar com algumas dessas pessoas, elas falam em Deus, soltam sem querer, estilo os ateus, né? Sou ateu graças a Deus, como diz o ditado. Mas cedo ou tarde nós nos renderemos, sejamos politeístas ou não, a ideia desse Deus central, esse Deus que é a força de tudo no universo, né? Por mais que tenhamos os seus enviados, que são seus missionários, são os espíritos que executam as suas obrigações, que são chamados de relativos por alguns segmentos religiosos, e Deus sendo o absoluto, né? Então, a ideia
do monoteísmo, de um Deus único, ela se fortaleceu com Moisés, não é? Mas ela não parou aí. Aí com Jesus veio a ideia de Deus Pai, né? Isso, Deus isso. amor, justo, né? Isso, e necessário. Necessário. Bom, então vamos adiante. Mas aqui os Espíritos dizem uma coisa interessante. Eles dizem assim: mas em todos os tempos houve homens esclarecidos que compreenderam a impossibilidade dessa multidão de poderes para governar o mundo sem uma direção superior, e se elevaram ao pensamento de um Deus único. Mesmo nas mais remotas eras, já havia quem tivesse essa compreensão, né? Já tivesse esse entendimento, né? Da existência de um Deus superior que a tudo regia, que a tudo governava. Agora, muitos eram regidos por líderes tiranos que acreditavam que se falar em monoteísmo era heresia ou profanar a ideia dos deuses, dos vários deuses, e esses eram levados à conta de criminosos e eram ali execrados, né, e muitas vezes até mortos, sacrificados. Isso, né? É verdade, até em respeito ao Deus, nessa mais uma incoerência da história aí, das punições, dos sacrifícios, em prol de se aplacar o Deus tirano lá, que na maioria das vezes eram ditos a conta de deuses tiranos, porque esses líderes que eram inteligentíssimos, naturalmente para as épocas, esses espíritos que vinham com a missão de pacificar aí pela sedução material, na sua maioria também, como diz o próprio Emmanuel, eles se convertiam em tiranos. Eles, para manter a ordem e a disciplina de seus governados, eles colocavam esses deuses como sendo os deuses que conduziam as guerras, os deuses que conduziriam a paz, os deuses que faziam isso e aquilo outro, para manter os bolsões, sejam dos miseráveis ou não, sobre o seu domínio. Então, por muito tempo nós ficamos sobre essas regências aí, e mesmo que nossa ideologia fosse como o próprio Galileu, fosse de que a Terra, ela não era a Terra que girava em torno do Sol, mas o Sol que girava em torno da Terra, ele teve que renunciar para não morrer a sua ideia. Então muitos de nós fizemos isso, tivemos que renunciar a nossa ideia, as convicções, a nossa devoção de convicção, de ideal, para nós não fenecermos junto com a ideia, né? Então, por muito tempo nós passamos por essa senda. E em 325, no Concílio de Nicéia, Irineu de Lyon foi um desses líderes tiranos, um bispo romano, me desculpem os romeus ouvintes, e ele impôs, inclusive, até o próprio sacrifício da penitência, para que quem não fosse se penitenciar ali não ia ter perdão da igreja nem de Deus, ia ser execrado, que hoje se chama excomungado, mas ia ser execrado e quem sabe até morto, mais cedo ou mais tarde, né? Então depois vimos a herança do Irineu nas santas inquisições da vida aí, né? Então é isso, cada tempo com a sua tirania, mas sempre se utilizando a imagem de um Deus aí qualquer para justificar seus feitos ou malefeitos, né? Verdade. Então vamos para a questão seguinte, a 668. Aí Kardec pergunta: os fenômenos espíritas, tendo se produzido em todos os tempos e sendo conhecidos desde as primeiras idades do homem, do mundo, não fizeram crer na pluralidade dos deuses? Eu vou repetir a pergunta, viu? Os fenômenos espíritas,
tendo se produzido em todos os tempos e sendo conhecidos desde as primeiras idades do mundo, não fizeram crer na pluralidade dos deuses? Aí a resposta: sem dúvida, porque os homens, chamando Deus, Deus com D minúsculo, tudo que era sobre-humano, ao invés de sobrenatural, né? Sobre-humano, os espíritos eram deuses para eles, e é por isso que, quando um homem se distinguia entre todos os outros por suas afeições, por suas ações, seu gênio, ou por um poder oculto, incompreendido pelo vulgo, faziam-no um Deus com D minúsculo, faziam-no um Deus e se lhe rendia um culto depois de sua morte. Ele faz referência aqui à questão 603. Vamos procurar compreender isso aqui? Você quer que eu repita? Tem a questão 603, que vale a pena a gente vamos pegar ver? aqui e depois ver a nota, né? Certo. Se permitir, eu posso ler a pergunta e a resposta. Isso. Na 603, fazendo referência à resposta da 668, Kardec pergunta: nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? E os espíritos respondem: não, para eles o homem é um Deus, como outrora os espíritos eram deuses para os homens. Então é essa a referência aí, né? Porque aquilo que está acima da nossa compreensão, ou estava naquele tempo, a gente atribuía como sendo um Deus. E quem sabe hoje, se de repente nós aí recebêssemos a visita de um espírito missionário aí, com toda a sua magnificência, como é que nós o atribuiríamos? Jesus foi interpretado como sendo Deus. Ainda hoje, não é? Isso. Ainda hoje, Jesus, por alguns segmentos, até do cristianismo mesmo, Isso. é tido como Deus. No catolicismo, né, tem orações que chamam ele de Deus. Né? Então, a gente tem a nota ainda aí, né, Leônidas? Você quer fazer um comentário ou a gente já lê aqui a nota de Kardec? Acho que o comentário ele pode ser bem explicativo na nota, até porque a gente já falou sobre isso aí, vamos. né? Você quer ler ou quer que eu leia? Tanto faz. Leia? Leio. Leia. Então, a nota de Kardec, complementando a questão 668, aí, a resposta 668 diz: entre os antigos, a palavra Deus com D minúsculo tinha uma acepção muito ampla. Não significava, como hoje, uma personificação do Senhor da natureza. Era uma qualificação genérica que se dava a todo ser colocado acima das condições da humanidade. Ora, tendo as manifestações espíritas lhes revelado a existência de seres incorpóreos que agiam como forças da natureza, eles os chamavam deuses com D minúsculo, como nós os chamamos espíritos. Simples questão de palavras, como a diferença de que, em sua ignorância, mantida intencionalmente por aqueles que nisso tinham interesse, eles construíam templos e altares muito lucrativos, ao passo que hoje os consideramos simples criaturas como nós, mais ou menos perfeitas e despojadas de seus envoltórios terrenos. Se estudarmos atentamente os diversos atributos das divindades pagãs, reconheceremos sem dificuldade todos os atributos dos nossos espíritos, em todos os graus da escala espírita, seu estado físico nos mundos superiores, todas as propriedades do perispírito e o papel que desempenham nas coisas da terra. Vindo iluminar o mundo com sua luz divina, o cristianismo não podia destruir uma coisa que está na natureza, mas fez que a adoração se voltasse para aquele a quem é devida. Quanto aos espíritos, a lembrança deles se perpetuou sob diversos nomes, conforme os povos e suas manifestações que jamais deixaram de produzir-se, foram interpretadas de maneiras diferentes e muitas vezes exploradas sob o domínio do mistério. Enquanto a religião via nessas manifestações fenômenos miraculosos, os incrédulos os consideravam embustes. Hoje, graças a estudos mais sérios, feitos em plena luz, o espiritismo, liberto das ideias supersticiosas que o obscureceram,
durante séculos, nos revela um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza. Fantástico, não é? Perfeito. Como sempre. Veja quantas luzes o Espiritismo traz para nós, não é? Essa clareza das ideias, do raciocínio, da lógica, não é? Isso. O Espiritismo quebra com todos esses paradigmas até então existentes, né? Desse misticismo, dessa... Porque às vezes a gente se utilizava assim, dos dogmas, dessas colocações, por falta de ideias, né? Por falta de conhecimento. Então, como os líderes, as lideranças não tinham as explicações cabíveis, lógicas, racionais, então eles se arvoravam de questões, de situações, digamos assim, criadas, né, para poder justificar determinadas posições e manter com aquilo o domínio, né, a conveniência, o poder, né? Perfeitamente. Interessante como a gente sempre massacrou, como a gente tolheu o pensamento dos menos esclarecidos, né? Como a gente sempre exerceu esse domínio. Fazemos muito isso ainda. Ainda, e como, principalmente, né? no meio político, né? No meio político e no meio religioso também, né? Verdade. Ainda a gente conserva essas características primárias nossas, né? São características infelizes que denotam, como você bem lembrou pela palavra primária, a primariedade do ser ainda, né? No seu comportamento primitivo, que só vive gravitando em torno de si, no seu egoísmo, né, Leônidas? Cumpre-se lembrar aqui que Kardec utiliza a expressão nas manifestações espíritas, mas para não confundirmos, não é o espiritismo naquele tempo. Você tirou aí você lê os meus pensamentos. Muito bem, né? a telepatia começa a funcionar por aqui. Pois é. Muito bem. E como se lembrar isso, que não era o espiritismo naquele tempo, mas as manifestações espirituais que de todos sempre existiram. Até porque nós somos espíritos milenares e já vivemos muitas estações de progresso. E nas indas e vindas, os espíritos sempre, de alguma maneira, se apresentam ao mundo corporal com suas manifestações de todas as ordens. O espiritismo, como lembrou Kardec, foi que veio clarear ou clarificar as nossas ideias, mostrando pelo fenômeno a existência da vida além da matéria, né? Então, cumpre-se lembrar esse pequeno detalhe, né, amigo Leônidas? Foi muito oportuno, né? Aliás, aqui mesmo no livro, na introdução, Kardec explica esse sentido dos fenômenos espíritas ou espirituais, né? Ele esclarece bem alguns termos que são usados ao longo da obra para que não haja dúbia interpretação do que é afirmado. É um costume nosso de nos ligar muito a palavras, né? E isso dificulta muito a nossa compreensão. Tem uma outra parte aqui que eu não estou conseguindo localizar, que ele faz referência aqui aos templos que foram erigidos, né, por aqueles que tinham o poder, né, e a ascendência sobre a massa, né, e que ainda hoje se mantém isso, né, essa realidade, né, como que nós conservássemos ainda a necessidade de templos de pedras, isso, né? Tem aqui, como se fosse o necessário para a nossa ligação com as forças superiores do amor, né? Da divindade. Independe de templo e qualquer outra edificação humana, né? O nosso principal templo é o nosso corpo físico, como diz o próprio Emmanuel, e nós temos que fazer dele levar ele ao altar do Senhor, que é o progresso, né? Tem uma frasezinha que eu nunca esqueço dela, uma coisa até... É um poema, né?
de Leon Denis, que ele diz assim: tende como templo o universo, como altar a consciência, como imagem Deus e como lei a caridade. Veja que coisa belíssima, não é? Onde quer que a gente se encontre, a gente está num templo divino, a depender da sua ligação com essa energia, né? Então nós estamos num templo sagrado, num templo de pedra, no lar, na rua, no trabalho, na fila de ônibus, no lazer, né? Isso a depender da sua sintonia, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, né? Onde a gente estiver, lá estará o nosso coração, nosso tesouro, disse Jesus. Jesus colocou muito bem isso. O teu, né? coração, lá estará o teu tesouro. Ou vice-versa, né? Bom, está ótimo então. Então vamos para a questão seguinte, que já trata dos sacrifícios, hein? Já trata dos sacrifícios. Então o Kardec pergunta: o uso de sacrifícios humanos remonta à mais alta antiguidade. Como o homem pôde ser levado a crer que semelhantes coisas pudessem ser agradáveis a Deus? Aí é a resposta dada pelos nossos benfeitores espirituais. Então eles disseram: primeiro, porque eles não compreendiam Deus como sendo a fonte da bondade. Entre os povos primitivos, a matéria vence sobre o espírito. Eles se abandonam aos instintos da brutalidade, e é por isso que são geralmente cruéis, porque o senso moral não está ainda desenvolvido entre eles. Depois, os homens primitivos deviam crer naturalmente que uma criatura animada tinha muito mais valor aos olhos de Deus que um corpo material. Foi isso que os levou a imolar primeiro os animais e mais tarde os homens, visto que, segundo suas crenças falsas, eles pensavam que o valor do sacrifício estava em relação com a importância da vítima. Na vida material, tal como a praticais geralmente, se ofereceis um presente a alguém, o escolheis sempre de um valor tanto maior quanto quereis testemunhar mais amizade e consideração à pessoa. Devia ocorrer o mesmo com os homens ignorantes em relação a Deus. Veja só que maravilha, né? Até o exemplo do presente foi perfeito. Até o presente aqui foi perfeito, não é? É verdade. Então, é interessante como eu fico aqui pensando que a gente como usa ainda desses recursos, né? O sacrifício, né? Tem pessoas que fazem promessa, subir uma ladeira. Que é um sacrifício. Né? Subir uma ladeira com uma pedra na cabeça, de joelhos, né? Sobre milhos. É verdade. Por aí vai, né? As penitências, né? Quanto maior o sacrifício, mais agradável a Deus. Né? Interpretam dessa maneira. Conta-se que os antigos, os cristãos primitivos, eles, com o propósito de agradar a Deus, eles transportavam pedras de um lugar para o outro, e aqueles menos esclarecidos, naturalmente, e depois traziam essas pedras de volta à sua origem, depois levava, depois trazia. Quer dizer, eu acho que o ato em si talvez tivesse algum valor diante de Deus, né? Que era o propósito era uma forma de honrar, uma forma singela, mas que exteriorizava, que externava, que manifestava o seu respeito, né? O propósito de agradar. Hoje a gente já compreende que não é essa forma que nós devemos utilizar. Que tal se a gente pegasse as pedras e construísse uma casa para dar a quem não tem? Aí seria um sacrifício muito mais utilizável, muito mais lógico e objetivo, né? Eu acho que a gente agradaria muito mais a Deus, se bem que
Deus não precisa desses agrados, né? De fato. Agindo dessa forma. Hoje a gente já não entende como necessário o sacrifício no circo, né? Sendo jogado aos leões e tal. Hoje o que se pede a nós é uma conduta ilibada ante aos convites tão gritantes da vida, né? Dos maiores sacrifícios. Porque como nós poderemos, Leones, hoje testemunhar uma mudança comportamental diante de tantos vícios que a gente traz? Então, esse é o maior sacrifício, é a vitória sobre si mesmo. Não queremos tripudiar da ideologia de seu ninguém, de nenhum adepto de religião qualquer que seja, quando se dedica à busca de um santo, com sua metodologia de sacrifício, de joelhos, vencendo barreiras das distâncias, levando consigo a carga material que acha que precisa levar para o seu objetivo, que muitas vezes é o santo, e no caso de outras religiões com sacrifícios de animais, tantas e tantas religiões que existem por aí pelo mundo afora, que cada uma com seu método de sacrifício. A doutrina espírita ela não impõe sacrifício a ninguém. A doutrina espírita ela é a favor apenas de uma coisa, do bom senso. Se a gente sabe que aquilo para nós, aquele testemunho, vai nos tornar uma pessoa melhor, independente de qual que seja, sendo ela é a favor do bom senso, respeita-se. Mas o espírita hoje compreende um pouquinho mais além, como você bem lembrou, que esse sacrifício é o sacrifício do comportamento. Então, esse sacrifício, ele sim é o mais agradável a Deus. Porque do que adianta, Leônidas, a gente pagar uma promessa, na nossa visão hoje, bem relativa, da nossa contemporânea, né? Pagar uma promessa a uma determinada entidade, espiritualmente falando, e depois a gente fazer as coisas, a nossa conduta ser ainda tão retrógrada, relacionada ao bom comportamento diário da vida humana. De nada vai valer, porque primeiro que santo e Deus, em primeiro plano, não, como você falou também, não precisa disso. Chegou numa condição que o espírito de luz não precisa de nada disso. Agora, as renúncias de cada um são levadas em conta, sim, porque se aquele que só entende dessa maneira, esse sacrifício para ele é o sacrifício que ele acha que vai agradar a Deus e que não vai prejudicar a não ser ele mesmo, muitas vezes, no seu corpo físico, quando se entrega a privações de todas as ordens para cumprir aquela meta, com certeza Deus olha, e se vê se aquilo tem uma boa intenção, Deus olha e olhará sempre, porque a intenção é benéfica para Ele mesmo. E esse Deus olha, a gente, à luz do Espiritismo, como é que a gente compreende? Não é que Deus esteja lá com o binóculo olhando para nós, não é isso? São as leis divinas que regem o universo, né? Essas leis infinitamente justas e amorosas que regem tudo, que acompanha, que inclusive estão gravadas na nossa consciência, não é, como nos dizem os espíritos. E a vida trabalha a favor dessa pessoa também, né? Pois então às vezes a gente pensa, não, porque Deus está olhando para nós. Não é nesse sentido do olhar com a característica humana. Mas as leis que regem a nossa conduta, essas leis morais que nós estamos estudando. Eu tenho testemunhos eu já andei muito no sertão daqui do estado de Alagoas e do estado de Sergipe, e eu conheci muitas pessoas que se dedicavam a fazer promessas para construir sua casa, para construir a casa do filho, de fulano de tal, para ajudar nisso, e quando conquistavam seus intentos, iam pagar suas promessas. Era viajar daqui do sertão para lá para Juazeiro do Norte, né, no Ceará, ou ir para aquela Aparecida em São Paulo, enfim, os adeptos do catolicismo que foram os contatos nesse período que eu tive. E
eu ficava emocionado em ver a fé dessas pessoas. Então, com certeza, esse olhar, seja de binóculo luneta, né? Com certeza a natureza divina, ela está atenta a tudo, porque o objetivo é salutar. E a metodologia que essas pessoas buscam de atingir esses objetivos, ela é salutar. Então, tem que se respeitar. A gente às vezes critica na nossa ainda pequenez, mas não sabemos o que está por trás daquela força de vontade, daquela fé que move as montanhas do tempo, do espaço, né? Enfim, a gente tem que respeitar, porque cada um tem sua força, e cada um emprega sua força a seu modo, né? Está no momento de compreensão, né? de entendimento da vida, né? Perfeitamente. Que deve ser respeitado. Mas a título só de uma descontração. Você citou esse caso aí, eu me lembrei. Eu tenho uma pessoa, não vou dar maiores características, que é uma pessoa próxima, uma pessoa muito inteligente e tal, que mora numa cidade aqui de Alagoas, no interior, e o filho dela adoeceu e tal, e nada de ficar bom. Aí ela fez uma promessa. Essa pessoa, ela era muito vaidosa, muito bonita, uma senhora e tal. Aí ela fez uma promessa, e ela não gostava de dizer a idade. Ela disse, olha, fez a promessa ao santo a quem ela tinha devoção, do santo fulano e tal. Se o meu filho ficar bom, eu jamais negarei a minha idade. E o tempo passou, e não é que o filho ficou bom. Aí o pessoal no interior é um pessoal mais singelo, mais espontâneo, né? E os homens perguntam a idade das mulheres sem nenhum constrangimento, né? Aí, quando perguntavam a ela, dona fulana, qual a idade da senhora? A senhora está tão jovem. E agora? Sabe o que ela respondia? Eu tenho 40 e fração. Tenho 40 anos e fração. Quer dizer, ela não negava, mas, por outro lado, também não dizia, né? Isso. A fração é que ninguém sabia, era a grande questão, a grande incógnita aí do problema. Ficava né? a imaginação, né, popular. Mas é isso aí, a vida é assim, e assim nós vamos caminhando, né, Wallace? Vamos alargando nossa compreensão, né? Vamos aclarando as ideias, e, por decorrência, as nossas responsabilidades também vão aumentando, né? Na medida em que a gente conhece mais da vida, os nossos compromissos diante das leis divinas tornam-se maiores, né? Isso. É até muito importante, Leones, para certos estágios evolutivos da mente humana, essa metodologia de promessas e sacrifícios, no sentido de que muitos de nós só conseguimos nos modificar quando a gente estabelece um compromisso sério com Deus, né? E com as forças do alto. Muitas vezes, aquela história que a gente está falando aqui do sacrifício da penitência, imposta pela doutrina ou religião católica nascente daquele tempo lá, 300 anos depois do desencarne de Jesus, era um método de manipulação das massas. Não que hoje não exista, com certeza existe. O dízimo daquele tempo que a gente viu lá mudou e hoje ficou mais moderno, né? Mas não falo no contexto católico em si, mas das religiões que são dizimistas e das más religiões. Mas hoje é importante muitas vezes que a gente ainda tenha que fazer buscar esse compromisso com Deus sério, porque às vezes o homem só se modifica dessa maneira. Leia-se homem e mulher. Na doutrina espírita, como ela de uma certa forma é mais conservadora, ela não é dogmática, não impõe nada a ninguém, em si é a favor do bom senso, como falamos, sobre a observação do fato e da lógica do comportamento humano. Ela propõe, mas não impõe. Então, a proposta espírita, no contexto geral, ela se estende a nós nos sacrificarmos com relação a nós mesmos.
É uma proposta sublime, porque a partir do momento que a gente vai se descobrindo, a gente vai fazendo esse contato com as leis morais, por assim dizer, com Deus. E a gente vai gostando de mudar, porque a gente vai mudando. E a gente vai gostando do resultado. É uma coisa natural, né? Porque nós vamos entendendo as coisas. Uma coisa espontânea que vai acontecendo naturalmente. Não é parece que um é por compromisso com uma postura isso. beata, física, perfeito. Né? Exterior. Sem não radicalismo, é sem fanatismo. Então, e sem o fundamentalismo que prejudica tanto a interpretação com relação aos evangelhos. E é nesse propósito que a gente hoje tenta entender aqui, nós dois e a turma que está aí ouvindo, com o Márcio aí também participando, qual é o nosso sacrifício hoje que seja ele mais agradável a Deus, né? Vai no evangelho, a gente encontra lá a necessidade de nós termos que ir nos reconciliarmos com o nosso adversário antes de oferecermos ou colocarmos a oferenda no altar, né? Então, como é que eu posso ir nessa simbologia evangélica? Colocar minha oferenda no altar do Senhor, ou seja, vamos agora numa visão moderna, sem alegorias. Como é que eu posso hoje dizer: Senhor, estou aqui ao seu dispor, o que eu posso fazer em teu nome? Se eu ainda devo. Eu devo um perdão, eu devo um pedido de perdão, eu devo uma correção social, posso ter maltratado um contexto social, eu devo à família, eu devo a honra a meu pai e minha mãe. Uma vez minha mãe me disse: meu filho, se você quiser ser um bom integrante da sociedade, tu tem que ser um bom filho. Isso naquele tempo entrou num ouvido, saiu outro, mas quando passa-se o tempo que nós nos tornamos pais, a gente vê a urgência da interpretação e o valor dela. Então, é nesse sentido assim, tanto quanto mais abrangente, que a gente percebe que hoje eu tenho que entender um pouquinho mais sobre mim e ver qual é o sacrifício que eu tenho que fazer para que eu possa me dedicar mais ao bem. Não que se eu ainda tenho minhas coisas, minhas cotas de enfermidades a vencer, não é por isso que eu não vou poder ajudar ou servir. Não, de forma alguma. Que Jesus se utiliza dos enfermos para ajudar os outros enfermos, certo? Mas eu tenho que hoje, conhecendo a minha enfermidade, melhorar-me para eu poder me dedicar mais ao Senhor. Então, antes de oferecer a oferenda no altar ou dedicar a tua oferenda no altar, a gente precisa se reconciliar com o nosso adversário primeiro. E o nosso primeiro adversário somos nós. E a gente ainda não está reconciliado com ele. É um trabalho para ontem, né? Aí, prosseguindo aqui, que faz parte ainda desse contexto da pergunta 669, Kardec faz a seguinte indagação: assim, os sacrifícios de animais precederam os sacrifícios humanos? E os espíritos responderam: não há dúvida quanto a isso. Até porque eles responderam antes aqui que eles começaram a ofertar os animais porque eram seres vivos, animados, né, que poderiam criar vamos dizer agora a nossa linguagem, impactante a Deus. Depois, mais tarde, o homem, né? Como mais impactante ainda. Né? Depois gerou o antropomorfismo, né? Que foram os canibais, o canibalismo e as ideologias deles de que, se alimentando dos outros homens, eles poderiam herdar dos outros homens ali com os quais eles se alimentavam as suas virtudes, né? Seja as virtudes físicas ou as virtudes do intelecto, né? Da sabedoria, do conhecimento e tal. Então, cada tempo com o seu primarismo, né? E aí Kardec ainda persiste, não é? Segundo essa explicação, os sacrifícios humanos não se originaram de um sentimento de crueldade? Veja só a pergunta dele, não é? E os espíritos? Não, mas de uma ideia falsa de ser agradável
a Deus. Vede Abraão. Depois os homens abusaram imolando seus inimigos, mesmo seus inimigos particulares. De resto, Deus não exigiu jamais sacrifícios, não mais de animais que de homens. Ele não pode ser honrado pela destruição inútil da sua própria criatura. Bastante convincente aqui a argumentação, né, de Kardec, dos espíritos. Como Deus iria se sensibilizar com o sacrifício daqueles que foram criados com tanto amor por Ele, né, com objetivos tão nobres. Né? Totalmente coerente. Né? Então, bom, ficou bem claro, né? Aí na questão 670, os sacrifícios humanos feitos com a intenção piedosa foram algumas vezes agradáveis a Deus? E a resposta: não, jamais. Mas Deus julga a intenção. Os homens, sendo ignorantes, poderiam crer que faziam um ato louvável imolando um de seus semelhantes. Nesse caso, a Deus não interessava senão o pensamento e não o fato. Melhorando-se, os homens deviam reconhecer seus erros e reprovar esses sacrifícios que não deveriam mais entrar na ideia de espíritos esclarecidos. Eu digo esclarecidos porque os espíritos estavam então envolvidos por um véu material. Mas, pelo livre-arbítrio, eles poderiam ter uma percepção de sua origem e de seu fim. E muitos compreendiam já, por intuição, o mal que faziam, embora só o praticassem para satisfazer suas paixões. Interessante, né? Satisfazer as paixões. A gente vê lá no Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo um link, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, item 8, a lei de amor. No princípio, só instintos possuíamos, mas avançados e corrompidos, sensações. Mais depurados, amor. A gente está no meio. Não sei se vocês já perceberam, amigos ouvintes, Márcio, nós estamos vivendo a era da sensação. Tudo é sensação. Ainda, né? Avançado, nós estamos mais avançados, mas ele ainda disse, mais avançados e corrompidos. Então, nós somos corruptores e nós também somos corrompidos. Nós estamos nessa mesma situação. Isso mesmo. Né? Então, é a era da sensação. E na era da sensação, o que predomina? As paixões humanas. Nós estamos vivendo essa era da sensação há milênios. Não é só nesse século, não, ou no passado. Há milênios. Porque nós já saímos da primariedade. Nós estamos na humanidade. Só que Jesus, quando veio aqui, no planeta Terra, ele veio deflagrar a era do Espírito. Então, ele veio nos trazer a espiritualidade. Mas nós ainda insistimos em estar na humanidade. Ou seja, as paixões humanas, a vida humana, mundana. E é isso que eles disseram em outras palavras. Para satisfazer as nossas paixões, por mais esclarecidos que nós já sejamos. A gente sabe que é errado, mas a gente faz. Só que é incoerente muitas vezes, Leônidas e amigos, que quando um filho nosso, ou nós quanto filhos, praticamos o erro, mesmo sabendo que é errado, que nós recebemos a reprimenda dos pais, e a gente ainda quer praticar, a gente fica de castigo. Hoje o planeta Terra, para muitos de nós, é esse castigo. Porque nós já recebemos a reprimenda, não diria do Pai, mas das leis morais que foram transgredidas ao longo de tantas eras por nós mesmos. E o nosso castigo, aspas, entre aspas, é nós estarmos vivendo ainda num mundo de categoria de terceiro mundo. Quem não gostaria de viver numa nação de primeiro mundo? Todos nós, onde se escasseia a miséria. Mas nós, graças a Deus, nós estamos vivendo numa nação de terceiro mundo, que é esse Brasil, onde ela é abundante também
na fraternidade, no amor, no respeito ao próximo. Por mais que a gente não veja isso todos os dias, mas é a maior nação cristã, é a maior nação religiosa do planeta. Hoje o planeta Terra é um planeta de categoria de terceiro mundo, um mundo materialista. Nós vivemos nele por, novamente, aspas, por castigo, porque nós ainda falseando, mesmo sabendo que é errado, falseando a ideia, a gente comete os mesmos equívocos e ficamos nesses rodízios necessários de reencarnações e reencarnações aqui. Mas hoje a gente já sabe que nós estamos migrando de um mundo de provas e expiações, onde ainda é um mundo de humanidade, de paixões humanas, para um mundo de regeneração, onde a espiritualidade ela será mais abundante. Só que agora a gente tem um ultimato: ou a gente muda ou a gente se muda. Então é importante a gente atender ao chamamento, né, Leônidas? Porque é a marcha da evolução. Isso. Não podemos permanecer estacionados por muito tempo, né? Temos que continuar. E se a gente insiste em ficar parado à margem da estrada, a própria vida, natureza, circunstâncias utilizam de seus recursos para nos fazer caminhar, né? De fato. Aí vem um sofrimento, uma doença, uma privação, uma decepção, não é? Alguma coisa para nos fazer acordar. E quando insistimos mais ainda, aí vem isso que você está se referindo, né? De repente somos expurgados aqui do planeta e conduzidos para outras regiões. Condizente com o nosso nível, né? Que seja mais condizente essa região com a nossa realidade espiritual, né? Para que a gente vá ali contribuir para a evolução daquela comunidade, né? Verdade. Muito bem. Aí ele pergunta aqui, na questão 670, né? Não, 671. Que devemos pensar das guerras santas? O sentimento que leva os povos fanáticos a exterminarem o mais possível para serem agradáveis a Deus, aqueles que não compartilham de suas crenças, parecia ter a mesma origem que aquele que os excitava outrora ao sacrifício dos seus semelhantes? Eu vou repetir a pergunta, viu? O que devemos pensar das guerras santas? O sentimento que leva os povos fanáticos a exterminarem o mais possível para serem agradáveis a Deus, aqueles que não compartilham de suas crenças, parecia ter a mesma origem que aquele que os excitava outrora ao sacrifício dos seus semelhantes? E a resposta: eles estão possuídos pelos maus espíritos e, guerreando com seus semelhantes, vão contra a vontade de Deus, que diz que se deve amar seu irmão como a si mesmo. Todas as religiões, ou antes todos os povos, adoram um mesmo Deus, tenha ele um nome ou tenha outro. Como provocar uma guerra de extermínio porque a religião de um é diferente ou não alcançou ainda o progresso dos povos esclarecidos? Os povos são excusáveis de não crerem na palavra daquele que estava animado pelo Espírito de Deus e enviado por ele, sobretudo, quando não viram e não testemunharam seus atos. Como quereis que eles creiam nessa palavra de paz quando ides dá-la de espada em punho? Eles devem se esclarecer e devemos procurar fazer-lhes conhecer sua doutrina pela persuasão e pela doçura, e não pela força e pelo sangue. Na maioria das vezes, não acreditais nas comunicações que temos em certos mortais,
porque quererias que estranhassem, crescem em vossa palavra, quando vossos atos desmentem a doutrina que pregais. E aí, o Wallace? Está vendo aí? Ele pergunta, né? Que deveis pensar das guerras santas? Essas guerras santas, como lembraram bem os espíritos de Allan Kardec, elas eram comandadas pelos espíritos maus, né? A Idade Média, que foi a idade mais obscura do planeta até hoje, né? Porque durou muito tempo, cerca de 1000 anos. A gente viveu aí sobre a égide de uma idade sombria, de uma época sombria, de muito sofrimento. Lembra Emmanuel que foi um período onde os umbrais foram esvaziados para serem lhes dada uma nova chance a muitos daqueles espíritos renitentes no mal. Por mais que para muitas religiões ou segmentos religiosos isso seja passivo de incoerência, mas é perfeitamente lógico. Um período onde a natureza humana viveu a sua abjeção quase que completa no trato com seu semelhante, no sofrimento, na dor, na privação em si. E as guerras santas fizeram parte desse período, obviamente. Foi um período que mais teve guerra no cenário global. Guerra de todas as ordens e maltrato à idoneidade alheia, né? E jamais Deus ia querer uma situação dessa, porque Deus quer que nós nos amemos uns aos outros. E é tanto que ela, quando foi extinta, esse período quando foi extinto da face do planeta, veio uma nova ordem de espíritos para cá, para tentar sanear o planeta. Aí nasceu, no final do século XVIII, 1750 e pouco, o Iluminismo. O Iluminismo começou a nascer ali. E aí uma nova ideia, para extirpar as trevas humanas, né, da face do planeta de vez. E até hoje a gente está falando sobre coisas elevadas, mesmo que acanhadamente, mas começou ali. Começamos a sair de uma época de drama e passamos aí, no final do século, já perto do meados do século XIX, falar sobre romantismo, por exemplo, onde o homem se enterneceu, se debruçou sobre o amor, resgatando em si a palavra que Jesus pronunciara há quase 2000 anos naquele período. Então, contando daquele período. Então a gente viu a urgência que foi tomada ali pelas entidades espirituais, como lembra o próprio Emmanuel, que é o nosso veículo de muitas orientações, né? O benfeitor espiritual, que hóspedes e espíritos se reuniram nas cercanias da Terra para dar um novo rumo ao planeta. Então a gente está vendo aqui nessa questão aí que esse sentimento fanático, ele aos poucos está sendo extirpado do planeta, embora a gente ainda veja expressões primitivas de guerras nessa época que estamos vivendo e o limiar de uma possível outra guerra, que isso é um retrocesso no processo evolutivo e consciencial, por assim dizer, da natureza humana. Não precisamos mais disso. Naquele tempo, há quase 200 anos que a gente vem falando sobre coisas mais elevadas. Há mais de 200 anos, ou melhor dizendo. 160 anos tem a doutrina espírita. O iluminismo encerrou-se há cerca de 200 anos. Mas há quase 400 anos que a gente mudou o cenário da Idade Média, né? Então, é uma nova ordem agora. E não temos mais espaço, Leones, para viver sobre a égide da culpa, do comportamento maléfico, né? Então a gente ainda vai ver isso muito nesse cenário, porque o planeta está mudando. Se o planeta está em mudança, se a gente perceber aí, como a gente conversa nas nossas palestras por aí, a mudança do planeta é similar a uma mudança de domicílio de cada um de nós. A gente vê uma bagunça de repente na nossa casa, que é uma bagunça necessária para que a gente leve tudo para o outro lar, tudo organizadinho. O que é que a gente quer, o que é que a gente não quer, o que é bom, o que é que não é bom mais para a gente, o que é que a gente vai usar, o que não vai usar. E o planeta Terra está nessa aparente desordem aí, porque é uma mudança de domicílio normal que está sendo feita.
onde o que é proveitoso vai e o que não é fica. Então é assim como está sendo tratada a nossa época agora, né? Então não há mais necessidade de se fazer guerra de extermínio de nação nenhuma, como no passado, né? Guerra santa, em nome de Deus. Deus nunca quis isso, né, Luiz? Mas você ainda se fala nisso, né? Eu me lembro que não faz muito tempo no Oriente Médio, poucos anos se falava muito, né? Aquela guerra lá entre árabes e judeus e aquela confusão toda. Ainda se falava, pura ideologia, se recordava, né? Literalmente essa expressão, né? Guerra Santa. E de alguma forma ela ainda se trava essas religiões fanáticas, né? Que se arvoram do nome de Deus com o propósito de conquistas materiais, né? De riquezas, de domínio, de escravidão, de submissão, né? Infelizmente. Isso. Eles são ditos extremistas porque eles interpretam a sua ideologia religiosa de forma extrema. Pelo fio da espada, né? Mas hoje é da arma, da pólvora, da arma tecnológica, né? Mas é assim, mas não há mais tempo para isso, né? Vamos encerrar por aqui, né? Faltam duas perguntas para a gente concluir. A lei de adoração, né? Sobre os sacrifícios, mas a gente faz na próxima semana e vamos começar com a lei do trabalho, né? Vamos encerrar a lei de adoração. A gente faz no próximo mês, na verdade. Próximo mês, próxima semana não, próximo mês. O Washington foi muito bom, não é? A noite foi muito boa, foi, pelo menos para mim, sempre é proveitosa. E a gente encerra com as suas despedidas. Eu, como sempre, só tenho a agradecer essa oportunidade que nos é ofertada de interagirmos com a turma aí pela web rádio e com vocês aqui, obviamente, encarnados e desencarnados, nossos amigos aqui, Leones e Márcio, a turma do staff aí da rádio aí que está pelo Brasil afora aí deflagrando a ideia espírita, e dizer a todos que a gente lute por nossos ideais, sacrificando nossa natureza imperfeita devagarzinho. E a partir do momento que a gente vai conhecendo arestas de imperfeições, a gente vai lutando por melhorar, porque o nosso amanhã será o reflexo de um bom hoje, de uma boa ação hoje, de uma melhor conduta hoje. E o estudo de hoje, do Livro dos Espíritos, ele veio refletir em linhas gerais, na nossa parte de interpretação, sobre isso. O que é que a gente pode fazer por melhorar, por subtrair de nós o nosso mal, buscando a fé em cima dos reais valores do Espírito, e na nossa metodologia particular de cada um, como disse Allan Kardec, a partir do momento que a gente adere a uma ideia nova, a gente renuncia às falsas. Então que a gente possa fazer isso, pegando a ideia nova que nos é ofertada, que é a verdade em partículas, e fazer dela uma proliferação progressista de novas ideias e novos valores que se tornarão virtudes mais cedo ou mais tarde. Que Jesus abençoe a todos, a mim, a nossas famílias, a você, Leones, a Márcia, a todos que fazem a RBE, e que faça das nossas vidas cada dia fontes inesgotáveis de progresso, hoje e sempre. Você fez me lembrar uma frase de Einstein, que ele disse assim: a mente que se abre a novas ideias, jamais ela retornará ao seu tamanho original. E é mesmo, né? Verdade. As ideias espíritas, quando a gente efetivamente estuda, e não é só estudar, mas dentro das nossas possibilidades, procura vivenciá-las, elas entram na gente de uma forma que elas não saem mais. Mesmo que você diga, não vou deixar o movimento espírita e tal, mas ainda assim elas continuam vivas com a gente.
vivas, porque nos revolucionam, né? Elas são muito fortes, muito belas, e um convite ao estudo, à nossa contemplação, né? Nos faz abrir a mente. E como dizia o Einstein, ela não volta ao tamanho anterior. Meus amigos, uma alegria muito grande, muito obrigado pela audiência de vocês, obrigado a você, Wallace, obrigado ao Márcio, obrigado, e o nosso carinho para a Claudinha, em Campinas, e que a nossa noite seja de paz e de amor. Até a próxima semana.